Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com uma sequência de listas de questões. A gente já está nessa sequência, né? Então, a gente já trabalhou com duas listas. Hoje, o nosso assunto vai ser o CPC 00 de questões que foram cobradas pela Fundação Getúlio Vargas, pela nossa temível FGV. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Reis, sou fundadora aqui do Momento de Estudar, e eu estou fazendo uma sequência, então eu vou deixar uma playlist, não sei se eu já montei a playlist, mas ela vai ficar aqui só com esses vídeos, que são listas para a gente poder entender como a FGV cobra os assuntos dentro de contabilidade geral. Então já fiz 2 listas, essa é a terceira, e eu também vou deixar a lista para vocês disponível lá no aplicativo do Tec Concursos. Então, o link para você participar, está aqui logo abaixo do vídeo, na descrição do vídeo. E para participar é muito simples. Se você ainda não é assinante do Tec, você pode resolver até 15 questões por dia gratuitamente. Então, estou fazendo essas listas de formas menores, né? Essa lista nossa, por exemplo, vai ter 12 questões para que você consiga experimentar o site gratuitamente. Se você for fazer uma assinatura, você pode utilizar o nosso cupom, que é Eliane Reis 10. Vai ficar disponível lá, você ganha desconto e tem a oportunidade aí de resolver a questão com a gente, tá? Se você é aluno do Momento de Estudar, aluno da comunidade MDE, a gente tem também, eu estou deixando um módulo lá dentro da sua comunidade, dentro da sua área do aluno, e lá vai ficar também disponível para vocês, não só o vídeo, né, que é o vídeo que vocês estão assistindo aqui, mas vai ficar disponível também a lista, de questões com as questões comentadas no formato PDF, tá bom? Vamos aí então às nossas questões. Como eu disse, eu separei 12 questões para hoje. Incentivo que você tente resolver primeiro, né? Então, tentei pegar questões mais recentes e eu fiz uma seleção de questões com assuntos. Primeiro, eu verifiquei todos os assuntos que caíram aí nos últimos 3 anos e fiz aí meio que uma amostragem de cada assunto. Então, a gente vai ver aqui assuntos que são mais cobrados pela FGV. É lógico que isso não te impossibilita depois de estudar a fundo os assuntos e tudo mais. E para você que não assistiu ainda, a gente tem uma aula completa aqui sobre o CPC 00, também vou deixar na descrição do vídeo. E nos cards, né? Não sei se vai aparecer o card aqui, vou ver se eu lembro, porque ó, às vezes eu esqueço de colocar o card. Eu vou colocar o card aqui no vídeo e vou deixar também na tela final lá para vocês aproveitarem, tá bom? Bom, vamos lá. Vou acompanhar então aqui a lista com o material aqui, que é o material PDF, porque eu já vou conferindo também, né, para ver se eu tenho que fazer algum ajuste, alguma coisa. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários do vídeo. Se você for aluno, você pode deixar nos comentários dentro da área do aluno, tá bom? Outra coisa é que eu percebi que as questões, então essa vai ser a primeira lista que a gente está resolvendo sobre normas, né? Então a gente vai trabalhar com outras normas depois. Eu percebi que as questões da FGV, ela usa um formato muito literal. Então, não quer dizer que você tenha que decorar o texto da norma, porque isso seria inviável, né, decorar todos os textos de todas as normas. Mas que você resolva questões, que você faça ali uma leitura das normas que tiverem uma quantidade maior de questões, porque isso pode fazer diferença no sentido de que você reconheça termos, frases, palavras, definições, e você consiga aí resolver as questões, tá? Então, essas questões, a gente vai ver que, assim, todos os comentários que eu deixei para elas, essas questões, são literais, são de trechos da própria resolução, do próprio pronunciamento. Então, fica aí a dica de que nem sempre a gente vai conseguir evitar os textos, em sua maioria, quando se refere a normas, a gente vai ter aí textos, questões mais literais mesmo. Bom, vamos aí então à nossa primeira questão. Ela fala que, segundo a NBCTG estrutura conceitual para relatório financeiro, as receitas e despesas são elementos das demonstrações contábeis de uma entidade que se referem a ou o. Letra A, posição financeira, B, posição econômica, C, situação patrimonial, D, desempenho financeiro, letra E, desempenho econômico.
Aqui ele está pedindo, então, em relação às receitas e despesas. Então, quando a gente fala de receitas e despesas, eles querem que a gente, então, faça uma assimilação que esses elementos se referem. É uma posição financeira, é uma posição econômica? Situação patrimonial não seria, porque situação patrimonial é o nosso patrimônio líquido. A gente sabe, então, que o patrimônio líquido é o valor residual de todos os ativos subtraídos de todos os passivos. Então, a gente já não seria a letra C de qualquer forma, mas poderia ser então ou desempenho, financeiro econômico ou posição financeira econômica. Daí vamos ver o que que a NBCTG estrutura conceitual fala, ela usa então 2 itens, o 4.1 e o 4.71. Ela fala então que os elementos das demonstrações contábeis definidos nessa estrutura conceitual são ativo, passivo e patrimônio líquido, que se referem à posição financeira da entidade que reporta, e a receita e a despesa, que se referem ao desempenho financeiro da entidade que reporta. Então, a gente tem aí 2 situações. Então, a gente tem a diferença entre ativos, passivos e patrimônio líquido, que vai se referir, então, à posição financeira, e as receitas e as despesas, que vão se referir ao desempenho financeiro. Você pode pensar que, entre ativos, passivos e patrimônio líquido, a gente tem, que são evidenciados, são contas patrimoniais, são evidenciados no nosso balanço patrimonial. E você pode se lembrar que o balanço patrimonial, ele vai mostrar para a gente a posição financeira naquele momento, né. Então, quando você se lembra de quando você estuda a parte teórica, que muitos autores utilizam, que seria o balanço patrimonial seria como um retrato da situação naquele momento em que a gente está ali fazendo, de repente a gente separa um período, a gente faz um corte de um período, então seria um retrato daquele momento, daquele período. Então você pode se lembrar que então as contas patrimoniais, elas vão te mostrar essa posição, que é uma posição financeira. Já as receitas e despesas, elas são evidenciadas na demonstração do resultado do exercício, onde a gente vai realmente analisar o desempenho, e é o desempenho financeiro ali da nossa entidade. No próximo item, ele fala que receitas e despesas são os elementos das demonstrações contábeis que se referem ao desempenho financeiro da entidade. Os usuários das demonstrações contábeis precisam de informação tanto sobre a posição financeira da entidade como do seu desempenho financeiro. Assim, embora receitas e despesas sejam definidas em termos de mudanças de em ativos e passivos, informações sobre receitas e despesas são tão importantes como informações sobre ativos e passivos. Então, mais uma vez, ele vem reafirmar que receitas e despesas vai nos levar aí ao desempenho financeiro da entidade. Então, aqui a gente teria então gabarito letra D. Então, gabarito aí, letra D. Voltando aqui na letra D, ele diz então que seria desempenho financeiro. Então, receitas e despesas é desempenho financeiro, ativo, passivo e patrimônio líquido é posição financeira. Questão número 2, de acordo com a NBCTG estrutura conceitual para relatório financeiro, as decisões sobre o reconhecimento dos ativos e dos passivos no balanço patrimonial são restringidas: A, pelo tempo, B, pelo custo, C, pelo uso de estimativas, D, pelo julgamento da administração, letra E, pela complexidade das transações. Aqui a gente tem também um trecho da norma, e ela traz para a gente que ela fala que, assim como o custo restringe outras decisões do relatório financeiro, também restringem decisões de reconhecimento. Há um custo para reconhecer um ativo ou passivo. Os responsáveis preparadores pela elaboração das demonstrações contábeis incorrem em custos na obtenção de mensuração relevante de ativo ou passivo. Os usuários das demonstrações contábeis também incorrem em custos em análise de interpretação das informações fornecidas. O ativo ou passivo deve ser reconhecido se é provável que os benefícios das informações fornecidas aos usuários das demonstrações contábeis pelo reconhecimento justifiquem os custos de fornecer e utilizar essas informações. Em alguns casos, os custos de reconhecimento podem superar os seus benefícios. Então, deixa eu fazer marcações aqui para vocês.
Ah, e o slide, depois eu vou deixar o slide também, vou deixar o slide também lá na comunidade, tá. Então para quem é aluno da comunidade MDE, para quem não é aluno pode se tornar aluno da comunidade MDE, então vai ficar tudo disponível para vocês lá na comunidade. Então o custo ele é um fator que vai restringir aí, a gente tem custos para várias situações, desde para separar informação, para fazer análise e interpretação dessa informação. Então, as decisões sobre o reconhecimento dos ativos e passivos no balanço patrimonial são restringidas pelo custo, gabarito letra B. Questão número 3: o princípio da prudência é fundamental na contabilidade, porque aumenta a confiança dos diversos stakeholders. Assim, segundo o CPC 00, prudência pode ser conceituada como: letra A, atribuição de menor valor para as receitas e maior valor para as despesas. B, superavaliação de ativos e subavaliação de passivos. C, exercício de cautela ao fazer julgamento sobre condições de incerteza. D, componente do patrimônio que tenha seu registro inicial efetuado. Letra D, componente do patrimônio que tenha seu registro efetuado. Letra D, componente do patrimônio que tenha seu registro inicial efetuado pelo valor ocorrido na data da transação com o mundo exterior à entidade. Letra E, separação do patrimônio da entidade e dos seus respectivos sócios. Então, veremos o que fala, o que diz aí a nossa norma. Ela diz, então, que a neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. Então, muito importante, a neutralidade ela é apoiada pelo exercício da prudência. Prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamento sobre condições de incerteza. O exercício de prudência significa que ativos e receitas não estão superavaliados e passivos e despesas não estão subavaliados. Da mesma forma, o exercício da prudência não permite a subavaliação de ativos ou receitas ou a superavaliação de passivos ou despesas. Essas divulgações distorcidas podem levar à superavaliação ou subavaliação de receitas ou despesas em períodos futuros. Com isso, temos então aí gabarito letra C. Na letra C, ele disse então que o exercício de cautela ao fazer julgamento sobre condições de incerteza. Eu vou até tirar essa primeira marcação aqui, porque vai ficar um bom resumo para você depois desses slides, tá? Então, prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamento sobre condições de incerteza. Gabarito letra C. Questão número 4. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00, estrutura conceitual para o relatório financeiro, o custo é uma restrição generalizada sobre as informações que podem ser fornecidas pelo relatório financeiro. No entanto, devido à subjetividade inerente às avaliações de diferentes indivíduos sobre o custo e benefício da apresentação de itens específicos de informações financeiras variam. Nesse caso, procura-se, letra A, enfatizar os esforços envolvidos na análise e interpretação das informações fornecidas. B, considerar custos e benefícios em relação ao relatório financeiro de modo geral. C, considerar todos os custos e benefícios individualmente, de acordo com as entidades que reportam. D, considerar custos e benefícios conforme os interesses dos usuários primários do relatório financeiro. Letra E, enfatizar os esforços envolvidos na coleta, processamento, verificação e disseminação de informações financeiras. Bom, o que ele está pedindo aqui então? Ele fala então que, devido à subjetividade, a avaliação de diferentes indivíduos sobre os custos e benefícios da apresentação dos itens específicos de informações financeiras variam. Então, ele quer uma situação, nesse caso, procura-se o que a gente vai fazer para ajudar então com essas informações financeiras, com a apresentação dessas informações financeiras. A gente tem então aí, lógico, né, todas as questões a gente vai trabalhar com o CPC, com trechos do CPC. Então a gente tem aí o item 2.43, onde ele fala que, devido à subjetividade inerente
As avaliações de diferentes indivíduos sobre os custos e benefícios da apresentação de itens específicos de informações financeiras variam. Portanto, procura-se considerar os custos e benefícios em relação ao relatório financeiro de modo geral. E não apenas em relação às entidades individuais que reportam. Isso não significa que as avaliações de custos e benefícios sempre justificam os mesmos requisitos de relatório para todas as entidades. Diferenças podem ser apropriadas por conta dos diferentes portes das entidades, diferentes formas de obtenção de capital, pública ou privada, diferentes necessidades dos usuários ou outros fatores. Com isso, temos então aí gabarito letra B, onde ele diz que então, nesse caso, procura-se considerar os custos e benefícios em relação ao relatório financeiro de modo geral. Então, você vai ver que é muito parecido, a análise do custo, né, só falou com termos diferentes e de situações diferentes, mas aqui também está envolvido a análise do custo e analisar o custo-benefício, como foi a questão número 2, a gente também falou sobre, a situação do custo, a análise do custo e o custo-benefício de se ter uma informação. Então, questão número 4, gabarito letra B. 5. Antes de falar a questão número 5, eu quero comentar aqui que a gente tem, porque essa é uma questão, uma dúvida recorrente de principalmente quem está começando a estudar agora. Então a gente tem os pronunciamentos técnicos, que a gente vai chamar de CPC, e a gente vai ter as normas brasileiras de contabilidade. Qual é a relação? Por que que uma hora aqui a gente vai ter uma questão falando sobre a NBCTG estrutura conceitual, outra hora a gente vai ter questões falando sobre o CPC 00? Porque são os mesmos textos. Então, o CPC, a gente tem um comitê, é o Comitê dos Pronunciamentos Contábeis, eles fazem, vou falar de forma mais direta, né, mas eles fazem praticamente a tradução das normas internacionais. Então, a gente teve num período aí que envolveu por volta de 2007, 2007 a gente já tinha começado, a discussão já estava já em trânsito, né. A gente começou então a entender que a gente precisava de normas que fossem abrangentes para todo mundo, vamos assim dizer, de uma forma, vou generalizar, porque alguém deve não estar seguindo isso? Deve, né, mas a grande maioria, a gente entendeu que a gente precisaria de normas, padronizadas, que tudo fosse padronizado para todo mundo. Por quê? Porque se eu agora aqui resolvo produzir alguma coisa e vou mandar para a China, ou vou comprar alguma coisa da China, eu quero analisar a situação contábil, eu quero saber se ela tem condições de honrar com aquilo que ela está me prometendo, para a gente poder firmar um contrato, porque eu não vou firmar um contrato em quem eu não tenha uma confiança, não é mesmo? Então, mesma coisa nas relações internacionais. Quando a gente vai fazer então uma relação comercial com a China, lá, naquele momento, antes desse período, antes de 2007, a gente teria então que eles tinham as normas próprias deles, eles tinham a padronização deles no país. Então, se eu pegasse as minhas coisas e fosse fazer, então, uma relação comercial com a Rússia tinha lá o seu padrão também contábil diferente da China, diferente do nosso. E aí eu poderia então pensar nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, cada um tinha a sua forma de fazer sua contabilidade. É lógico que uma coisa ou outra seria similar? Seria, sim, mas não era padronizado. E aí, quando eu fosse fazer, então, uma relação comercial com algum desses países, eu precisava entender da contabilidade deles também. Eu precisava, ficar, vou dizer, refém, né, de um profissional que entendesse a contabilidade daquele país. Então ficava muito separado, vou falar assim, separado mesmo. Então entendeu-se que precisávamos de normas que fossem padronizadas para todos que utilizassem daquelas normas. Então, houve então aí a necessidade de fazer as informações. Então foi quando surgiu a IFRS, onde a gente teve um padrão internacional e as normas passaram a ser internacionais. Então, eu vou colocar até aqui de cá, IFRS.
Então, quando a gente teve, então, as normas internacionais, essas normas internacionais precisavam ser traduzidas, né, porque elas foram produzidas em língua inglesa, para ter uma abrangência mais global. E a gente então transferiu não, a gente então traduziu as normas através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis que a gente tem aqui no Brasil. Ele então fez a tradução dessas normas. Não bastante isso, né, então o comitê ele é formado por vários órgãos, várias entidades, então não é qualquer um que vai fazer isso. E a gente tem também o nosso Conselho Federal de Contabilidade, então ele resolveu então pegar esse texto traduzido do CPC e fazer ali a sua norma brasileira. Então a gente tem as normas brasileiras de contabilidade que nada mais são estão relacionadas com os pronunciamentos técnicos, com os pronunciamentos, traduzidos, que são os pronunciamentos dos CPCs. Mas quando a gente vai, então, analisar os textos são praticamente iguais, tá. Então, a gente não teve uma diferença. Para a gente fazer prova, é óbvio, né, você precisa ler as normas? Em alguns momentos, para algumas situações, eu defendo que sim, algumas normas precisam ser lidas. Por exemplo, uma delas é o próprio CPC 00, que também é chamado de NBC-TG Estrutura Conceitual. Então, o CPC 00 é a NBC-TG Estrutura Conceitual. Então eu defendo que algumas coisas, poucas, pouquíssimas, então para quem é meu aluno já sabe que a gente tem algumas normas que eu trago lá na íntegra para a gente poder estudar elas. Para quem estuda para o exame de suficiência, é interessante fazer a leitura ou pelo menos ter lá a minha aula com o material já resumido e ter a minha aula onde eu já trato só o que realmente importa do CPC 00. Para quem estuda para o exame de suficiência, a gente também trabalha muito com o código de ética, que também é uma norma brasileira, e algumas outras que eu vou trazer agora nesses próximas semanas e vou trazer aqui para vocês também aqui no canal. Para quem estuda para concursos, aí é um pouco mais complicado, porque as bancas de concurso, elas gostam de exigir um pouco mais, sabe? De pegar alguns termos, algumas definições, alguns trechos, como a gente está vendo nessa lista de questões aqui. Então, no geral, é a mesma coisa, né? E aí cada banca, em cada momento aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com questões só da FGV, e você vai ver que teve momentos que ela usou, a NBCTG, estrutura conceitual, e teve momentos que ela disse que era o CPC 00, tá. Mas isso não quer dizer que você tenha que ler os 2 textos, é a mesma coisa, tá. Então para quem estuda para concursos, eu acho interessante que você participe de uma aula, um curso. Para quem é meu aluno, estuda para concurso e é meu aluno, e por falar nisso, todos os meus links estão na descrição do vídeo, tá, então você pode vir estudar com a gente. Eh a gente tem eu coloco lá essas normas já resumidas, com o que mais cai, para ficar um pouco mais, acelerado, né, o estudo, para você não ficar empacado ali, porque em alguns momentos, alguns termos, alguns trechos, eles são um pouco obscuros, assim, para quem não tem intimidade, principalmente para quem não estuda contabilidade, não fez a graduação, por exemplo, tá. Bom, explicando isso, principalmente para quem, né, tá começando agora, vamos aí para a nossa questão número 5. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00, estrutura conceitual para o relatório financeiro, a compreensibilidade a compreensibilidade é uma das características qualitativas de melhoria de informação financeiras úteis. Em relação às implicações das características qualitativas de compreensibilidade, assinale a afirmativa correta. A. Os usuários devem poder identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. B. Os fenômenos complexos de difícil compreensão devem ser excluídos dos relatórios financeiros. C. As informações devem ser disponibilizadas aos tomadores de decisão a tempo de que sejam capazes de influenciar suas decisões. D. As informações devem ser evidenciadas de modo que os usuários não precisem buscar o auxílio de consultores para compreender os relatórios financeiros. Letra E. Os relatórios financeiros devem ser elaborados para usuários que têm conhecimento razoável das atividades comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente.
Vamos lá então. Letra A. Os usuários devem poder identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Tá falso. Quando a gente fala em compreender similaridades e diferenças entre itens, a gente está falando da comparabilidade e não da compreensibilidade, que é o que ele está pedindo aqui. Então, são qualidades diferentes. B. Os fenômenos complexos de difícil compreensão devem ser excluídos do relatório financeiro? Óbvio que não. Não é porque uma informação ela é complexa ou ela é difícil para quem está separando, porque isso também é muito subjetivo. Pode ser difícil para você, pode não ser difícil para mim, ou pode ser difícil para mim e não ser difícil para uma galera, né? Então, não é porque a informação é complexa ou de difícil compreensão que eu vou excluir ela do relatório. Caso contrário, como eu informei aqui, vai ficar uma informação incompleta e com potencial distorção. Então, óbvio que não. E esse item eu já vi ele em várias questões, tá? Então, já vi também no exame de suficiência, e é lógico, o exame de suficiência ele é organizado nesse momento eu estou gravando o vídeo pela Banca Consulplan, que também é uma organizadora de concurso. Então, tem várias bancas que utilizam dessa pegadinha aí, tá? Então, muito cuidado, se o fenômeno ele é complexo, a informação é complexa ou de difícil compreensão, você não vai excluir ela. Óbvio que não. A não ser que ela realmente não seja relevante para o seu relatório, para a sua informação, mas se ela é relevante, você vai manter ela sim. C. As informações devem ser disponibilizadas aos tomadores de decisão a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. Falso. Aqui a gente não está falando de compreensibilidade, aqui a gente está falando de tempestividade, que é outra qualidade diferente. Então, não é sobre compreensibilidade. Letra D. As informações devem ser evidenciadas de modo que os usuários não precisem buscar o auxílio de consultores para compreender os relatórios financeiros. Falso, né? Aqui a gente não vai fechar e bater o martelo de que assim, a informação ela existe. Como a gente viu no item anterior, ela pode ser difícil, de difícil compreensão, ela pode ser complexa. Então a gente não vai bater o martelo que qualquer usuário ele tem que saber exatamente sobre tudo. Ele pode sim buscar o auxílio, ele pode buscar o auxílio de consultores para entender algum relatório. Ele pode consultar outros profissionais também, tá? Então, não, a letra D tá falsa. Letra E. Os relatórios financeiros devem ser elaborados para usuários que têm conhecimento razoável das atividades comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente. Tá verdadeiro. Aqui a gente pode falar sobre compreensibilidade. Então, a compreensibilidade, ela quer então que os usuários eles tenham um conhecimento razoável, de que mesmo que eles não sejam ali experts no assunto, eles podem, de alguma forma, buscar informações ali através daquele relatório e satisfazer a tomada de decisão deles de uma forma, de repente, até que eles, de uma forma isolada, ele sozinho. Se ele precisar, ele pode também aqui buscar o auxílio de consultores, auxiliares, enfim, tá? Então, é isso. Gabarito da questão 5. Acho que é 5, né, deixa eu ver. Isso, gabarito da questão número 5, letra E. 6. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00, estrutura conceitual para o relatório financeiro, assinale a opção que apresenta uma restrição generalizada sobre as informações que podem ser fornecidas em relatório financeiro. A, o tempo, B, o custo, C, a subjetividade, letra D, os recursos limitados, letra E, a quantidade de normas. Então, qual é a opção que vai mostrar para a gente uma restrição generalizada sobre as informações que elas podem ser fornecidas? A gente viu já na questão número 2, né, que é o custo. O custo é uma restrição para a informação. Então, novamente, a gente tem aí o item 5.8 da NBCTG Estrutura Conceitual. E aí aqui eu falei que é o CPC 00, né? Então aqui coloquei a NBCTG Estrutura Conceitual, mas assim, é o mesmo texto, tá?
Então, assim como o custo restringe outras decisões do relatório financeiro, também restringe decisões de conhecimento. Há um custo para reconhecer um ativo ou um passivo. Os responsáveis preparadores pela elaboração das demonstrações contábeis incorrem custos na obtenção de mensuração relevante de ativo ou passivo. Os usuários das demonstrações contábeis também incorrem em custos de análise e interpretação das informações fornecidas. O ativo ou passivo deve ser reconhecido se é provável que os benefícios das informações fornecidas aos usuários das demonstrações contábeis pelo reconhecimento justifiquem os custos de fornecer e utilizar essas informações. Em alguns casos, os custos do reconhecimento podem superar os seus benefícios. Então, temos aí gabarito letra B. Questão número 7. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00, estrutura conceitual para relatório financeiro, as informações financeiras relevantes são capazes de fazer a diferença nas decisões tomadas pelos usuários e podem ter valor preditivo. Em relação às informações financeiras relevantes com valor preditivo, assinale a afirmativa correta. A. Confirmam ou alteram avaliações anteriores. B. Devem servir como prognósticos aos usuários. C. São empregados pelos usuários para fazer suas próprias previsões. D. São utilizadas em processos empregados pelos usuários para analisar resultados passados. Letra E. Representam uma novidade aos usuários, sendo que eles não teriam conhecimento delas a partir de outras fontes. Temos aí, então, no CPC 00, ele fala então que as informações financeiras relevantes são capazes de fazer a diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Informações podem ser capazes de fazer a diferença em uma decisão, ainda que alguns usuários optem por não tirar vantagem delas ou já tenham conhecimento delas a partir de outras fontes. Informações financeiras são capazes de fazer a diferença em decisões se tiverem valor preditivo ou valor confirmatório, ou ambos. Informações financeiras têm valor preditivo se podem ser utilizadas como informações em processos empregados pelos usuários para prever resultados futuros. Informações financeiras não precisam ser previsões ou prognósticos para ter valor preditivo. Informações financeiras com valor preditivo são empregados por usuários ao fazer suas próprias previsões. Aqui eu vou te lembrar, para quem principalmente está começando agora, o que que é um valor preditivo. O valor preditivo é quando ele pode prever os resultados futuros. Mas o que que é prever os resultados futuros? É fazer uma previsão mesmo. Ó, por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, uma estimativa. Então, ano passado eu vendi tantos mil reais. Então, a previsão e os 3 anos anteriores, 2 anos anteriores, eu também vendi tantos X reais. Então, eu sei que nesse ano de 2024, provavelmente é uma estimativa de que eu tenho uma venda aí de tantos reais. A gente vê muito essas estimativas, por exemplo, em épocas festivas. Final de ano, Dia das Mães, sempre tem então uma reportagem falando sobre o comércio. O comércio espera que sejam vendidos tantos bilhões de reais, milhões de reais, sei lá. Aí eles fazem todo um estudo, é óbvio, né, então na contabilidade a gente também faz isso. Na contabilidade, a gente pode ter, por exemplo, uma situação em que a gente tenha, por exemplo, processos judiciais, a gente vai ver isso em aulas sobre provisão. Então, a gente vai, fazer uma estimativa lá e a gente vai prever, fazer uma provisão, prever que de repente a gente ganha uma causa, perca alguma causa, a gente tenha que pagar alguma indenização. É óbvio que, nesse sentido, na parte judicial, a gente tem toda a legislação para apoiar essa estimativa, né. Mas na parte, por exemplo, da economia também, quando eles falam lá que na época do Natal a previsão, por exemplo, o próximo período agora de quando eu vou colocar esse vídeo vai ser o carnaval. Então eles esperam que o carnaval movimente a economia em tantos milhões, bilhões de reais em determinados pontos turísticos do país, porque existe todo um estudo. Então, esse valor preditivo aqui
é quando a gente pode prever os nossos próprios resultados, nossos próprios fazer previsões para nós mesmos aqui na nossa contabilidade, tá? Então a gente tem aí gabarito letra C. Na letra C, ele disse que são empregados pelos usuários para fazer suas próprias previsões. Então, o valor preditivo, você faz as suas próprias previsões, tá? Então, vamos lá, questão número 8. Relacione as características qualitativas de melhoria de informações financeiras úteis às suas respectivas explicações. Temos aí 4 itens. Item 1, comparabilidade. 2, capacidade de verificação. 3, tempestividade. 4, compreensibilidade. E nós temos também 4 itens. Então, o primeiro item: permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Segundo item: implica em classificar, caracterizar, apresentar informações de modo claro e conciso. Terceiro item: significa disponibilizar informações aos tomadores de decisão a tempo de que elas sejam capazes de influenciar suas decisões. Quarto item: ajuda a garantir aos usuários que as informações apresentem de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar. Assinale a opção que apresenta, segundo a ordem apresentada, a relação correta. Então, você vai marcar a ordem, a relação. Bom, o que que a gente pode fazer aqui? Tem alguns trechos aqui que a gente pode ter um pouco mais de palavras-chaves, vamos assim dizer. Então, o primeiro item: permite aos usuários compreender similaridades e diferenças entre itens. O que que é compreender similaridades e diferenças entre itens? Compreender similaridades e diferenças entre itens é a nossa comparabilidade. Então, item 1 aqui. Eu não sei se eu coloquei, mas eu coloquei no material para você também, tá? Então, item 1. Quando a gente fala de comparabilidade, você vai lembrar de compreender similaridades e diferenças entre itens. É óbvio que, de repente, em algum momento, a questão ela não vai trazer especificamente essas palavras, talvez ela vai distorcer um pouquinho, né. Ela vai rearranjar o texto ali, contar um monte de palavras bonitas para você, para te deixar confuso na prova e encher sua prova de lágrimas. Mas a essência, tá, por exemplo, essa questão FGV de 2021. Então não, ela é recente, e ela usou as palavras-chave, então preste atenção nisso, tá. E aí conforme você for resolvendo questões também, você vai também, entendendo isso. Item 2, implica em classificar, caracterizar, apresentar informações de modo claro e conciso. São palavras-chave, então classificar de modo claro e conciso. O que que a gente está falando aqui? A gente está falando de modo claro e conciso, a gente está falando da compreensibilidade. Modo claro e conciso para o quê? Para ter uma compreensão, compreensibilidade. Daí, no próximo item, ele fala: significa disponibilizar informações aos tomadores de decisão a tempo de que sejam capazes de influenciar suas decisões. Esse a tempo, quer dizer para a gente aí a tempestividade. Essa informação tem que chegar a tempo. A tempo de quê? De que os usuários possam tomar as suas decisões. Esse a tempo quer dizer tempestividade e muito geralmente, principalmente a tempestividade, vai vir muito relacionado à palavra tempo, porque eles não conseguem distorcer muito, né, não conseguem florear muito a parte do a tempo. Então, essa informação que chega a tempo de tomar uma decisão é a tempestividade, não tenha dúvidas. E aqui, deixa eu ver se nos itens, ó, você já conseguiria encontrar. Ah, não, é o terceiro, né? Você teria aqui 2 opções. Se você só soubesse a tempestividade, você teria a letra C e a letra D, tá? Voltando aqui então, sobrou para a gente o item 2, capacidade de verificação, que antes na resolução, porque as resoluções elas vão sofrendo revisões. Na revisão número 1, a capacidade de verificação ela é chamada de verificabilidade, tá? Então ainda tem questões mais antigas
que você pode encontrar aí, que vai usar o termo de verificabilidade, mas a definição é a mesma. Ajuda a garantir aos usuários que as informações representem de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar. Então, quando falar para você de capacidade de verificação, você vai pensar na informação que ela é fidedigna, ela é apresentada de forma fidedigna, tá? Então, informações que representem de forma fidedigna os fenômenos que pretendem representar. Com isso, a nossa sequência ficou 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2, gabarito letra D de dado. E aí eu coloquei aqui para vocês, quem vai ficar com os slides vai ficar com tudo isso aqui, né? Então, gabarito aí, letra D. Questão número 9. O custo histórico do ativo é atualizado ao longo do tempo para refletir, se aplicável, aos fatores listados a seguir, à exceção de um. Analise-o. Para você que chegou agora, eu já cansei de falar em todos os vídeos, cansei. Quando tiver uma palavra assim, busque aquele que não é, busque o exceto, exceto de um, por exemplo, igual essa questão aqui. Faz uma marcação, vai lá, faz um risco embaixo, lá, um traço, uma bolinha, uma flor, sei lá o que que você quer fazer. Faz o que você quiser, de forma que destaque isso no enunciado. Porque as questões da FGV, elas são tranquilas, são por mais que sejam questões um pouco mais difíceis, aqui e eu tentei selecionar questões aqui de um nível médio, não coloquei questões muito difíceis e nem muito fáceis, mas geralmente outras bancas elas utilizam as questões e colocam enunciados enormes, enormes, que você se perde completamente na leitura. Então faz aí o seu risco lá no enunciado para saber exatamente o que que ele quer, porque a gente está muito condicionado a achar sempre o item verdadeiro, aquele que é, o que está certo, o que está correto, o que está verdadeiro. E a gente tem poucas questões de exceção, de não, procure o falso, tá? Então isso costuma atrapalhar um pouco. Então eu sempre dou essa dica salva muito, essa dica me salva também quando eu vou fazer prova. E tudo que eu falo aqui para vocês é o que eu faço também, né, na minha vida concurseira. Eh, faz essa marcação, porque isso vai te ajudar. Porque aí quando você estiver cansado do enun do de todo o texto, das alternativas, por exemplo, você bate o olho lá em cima no enunciado e já lembra o que que realmente ele está pedindo. Você não precisa voltar lá no enunciado e ler tudo de novo, porque senão você vai perder muito tempo na hora de resolver questões, e é uma coisa que a gente não pode perder é tempo, tá? Então vamos lá. Letra A. O consumo da totalidade ou parte do recurso econômico que constitui o ativo. B. Os pagamentos recebidos que extinguem a totalidade ou parte do ativo. C. O efeito dos eventos que fazem com que a totalidade ou parte do custo histórico do ativo não seja mais recuperável. Letra D. A provisão de juros para refletir qualquer componente de financiamento do ativo. Letra E. Os efeitos da inflação no ativo imobilizado. Bom, temos o trecho do nosso CPC, tá? No trecho 6.7, no item 6.7 do nosso CPC, ele fala então que o custo histórico do ativo é atualizado ao longo do tempo para refletir, se aplicável, o consumo da totalidade ou parte do recurso econômico que constitui o ativo, depreciação ou amortização, que é aqui a nossa letra A. Pagamentos recebidos que extinguem a totalidade ou parte do ativo, é a nossa letra B. O efeito de eventos que fazem com que a totalidade ou parte do custo histórico do ativo não seja mais recuperável. Redução ao valor recuperável é a nossa letra C. E a provisão de juros para refletir qualquer componente de financiamento do ativo, que é a letra D. Então, nós temos aí a letra A, B, C e D. O item, então, que não é, vai ser, que é a exceção, que não está aí refletido, é a letra E, os efeitos da inflação no ativo imobilizado. E a gente vai ver que o custo histórico, no custo histórico, a gente não vai falar de inflação. Então, o custo histórico ele não reflete a inflação. Então, até coloquei aí
é que os efeitos da inflação não são refletidos pelo custo histórico. E outro ponto a se lembrar é que o ativo imobilizado é um ativo não monetário. Então, se ele é um ativo não monetário, a gente vai ver que se ele é um ativo não monetário, que a inflação não vai ser refletido pelo custo histórico, que é utilizado como base de mensuração para esse ativo imobilizado. Então, o gabarito aqui para a gente é a letra E. Questão número 10. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00, estrutura conceitual para relatório financeiro, os elementos reconhecidos nas demonstrações contábeis são quantificados em termos monetários, o que exige a seleção de uma base de mensuração. A base de mensuração que corresponde ao preço que seria recebido pela venda do ativo ou que seria pago pela transferência do passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado na data da mensuração é denominado: letra A, custo corrente; B, valor atual; C, valor justo; D, valor em uso; letra E, valor de cumprimento. Então, temos aqui, a gente tem que encontrar, então, qual é a base de mensuração para, então, uma transação ordenada entre participantes do mercado. A gente já sabe que, por exemplo, em termos monetários, não seria o custo histórico, mas ele nem está aqui. Então, vamos ver qual cada um dos itens, né? Então, letra A, custo corrente. Falso, tá? E aí eu já vou trazer os itens do CPC para a gente poder fazer essa revisão sobre base de mensuração. Então, no custo corrente do ativo, é o custo do ativo equivalente na data da mensuração, compreendendo a contraprestação que seria paga na data da mensuração, mais os custos da transação que seriam incorridos nesta data. O custo corrente de passivo é a contraprestação que seria recebida pelos passivos equivalente na data da mensuração, menos os custos de transação que seriam incorridos nesta data. O custo corrente, como custo histórico, é o valor da entrada. É o valor de entrada. Reflete preços no mercado em que a entidade adquiriria o ativo ou incorreria no passivo. Assim, é diferente do valor justo, valor de uso, valor do cumprimento, que são valores de saída. Então, o custo histórico, aí nesse caso, vai refletir as condições na data da mensuração. Então, falou de custo histórico, a gente tem aí, então, data da mensuração. Letra B, valor atual também não. Conforme o item 6.10, as mensurações no valor atual fornecem informações monetárias sobre ativos, passivos e respectivas receitas e despesas, utilizando informações atualizadas para refletir condições na data da mensuração. Devido à atualização, os valores atuais dos ativos e passivos refletem as mudanças desde a data da mensuração anterior em estimativas de fluxo de caixa e outros fatores refletidos nesses valores atuais. Então, a gente tem as estimativas dos fluxos de caixa no valor atual. Então, diferentemente do custo histórico, o valor atual do ativo ou passivo não resulta mesmo em parte do preço da transação ou outro evento que deu origem ao ativo ou passivo. Então, quando a gente falar de valor atual, a gente pode lembrar então das estimativas de fluxos de caixa. Letra C, valor justo. O valor justo é o preço que seria recebido pela venda do ativo ou que seria pago pela transferência do passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado na data da mensuração. Então, quando lembrar de valor justo, lembre-se então de transação ordenada entre participantes de mercado na data da mensuração. Letra D, valor em uso. O valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa ou outros benefícios econômicos que a entidade espera obter do uso do ativo e de sua alienação. Então, a gente tem que o valor em uso, a gente vai ter o nosso valor presente, o valor presente dos fluxos de caixa. Então, é o valor presente que é o valor descontado dos fluxos de caixa, tá? E a letra E, valor em cumprimento. O valor em cumprimento é o valor presente do caixa ou de outros recursos econômicos em que a entidade espera ser obrigada a transferir para cumprir a obrigação.
Então, eu vou colocar aqui: "Transferir para cumprir a obrigação". Então, nesse caso, a gente teve aí gabarito letra C. Questão número 11, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 00, estrutura conceitual para relatório financeiro, a representação fidedigna é uma das características qualitativas fundamentais de informações financeiras úteis. Para ser fidedigna, a representação deve ser: A. Relevante, completa e tempestiva. B. Neutra, verificável e comparável. C. Relevante, verificável e isenta de erros. D. Completa, neutra e isenta de erros. Letra E. Comparável, tempestiva e relevante. Aqui também temos o trecho, né, do nosso CPC, e ele fala lá no item 2.13 que para ser representação perfeitamente fidedigna, a representação tem 3 características: ela é completa, neutra e isenta de erros. Obviamente, a perfeição nunca ou raramente é atingida. O objetivo é maximizar essas qualidades tanto quanto possível. Então, voltando aqui. Primeiro, ela tem que ser completa, então ela está completa na letra A e na letra D. Ela tem que ser neutra, então ela está na letra B e na letra D. E ela tem que ser isenta de erros, que está na letra C e na letra D. Então, a gente vai ver que todos os itens da letra D combinam. Então, ela é completa, neutra, isenta de erros. Gabarito letra D de dado. Questão número 12. Os elementos das demonstrações contábeis definidos na estrutura conceitual da contabilidade são ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Assinale a opção que indica os elementos que se referem à posição financeira da entidade que reporta. A. Ativos, passivos e patrimônio líquido apenas. B. Receitas, despesas apenas. C. Ativos e receitas apenas. D. Ativos, patrimônio líquido e receitas apenas. Letra E. Passivos e despesas apenas. O que ele está pedindo aqui? Então, indique os elementos que se referem à posição financeira. E a gente viu isso lá na primeira questão? Deixa eu ver. Na primeira questão, então a gente viu a diferença de posição financeira e desempenho financeiro na nossa primeira questão. Então, voltando aqui, a gente tem então, os elementos das demonstrações contábeis definidos nessa estrutura conceitual são ativos, passivos e patrimônio líquido que se referem à posição financeira, e as receitas e despesas que se referem ao desempenho financeiro da entidade que reporta. E aí, por que que eu trouxe essa questão aqui de novo, né, com o mesmo assunto? Porque é um item muito cobrado, tá? Então, gabarito aí, letra A, posição financeira, ativo, passivo e patrimônio líquido apenas, gabarito letra A. Então, muito atento à diferença entre posição financeira e desempenho financeiro, porque a FGV adora isso, tá? Bom, pessoal, então essas foram as nossas questões para hoje, eu espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seu amigo que também estuda para concursos, né, no caso, aqui foi uma sequência de questões para concursos. Não se esqueça de que a lista dessas questões você pode resolver através do aplicativo do Tec Concursos, que está o link aqui na descrição do vídeo. Utilizando o cupom Eliane Reis 10, você tem desconto. Me conta se você também gosta de outras questões, de outras listas, o que que você gostaria de ver no canal em relação a normas, se você gostaria de aulas sobre normas, se você gostaria de mais listas de questões sobre normas, tá? Conte aqui tudo aqui nos comentários e eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, todos os links e tudo está aí também na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, bons estudos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.